É o setor agrícola aqui do Rio Grande do Sul com a falta de chuva. Esse é um período fundamental para o plantio e para o desenvolvimento de algumas culturas aqui no estado. E faz mais de 40 dias que não chove de forma contínua aqui no estado. Olha, 40 dias seria um período normal se não fosse exatamente agora, no meio do inverno, exatamente em meio ao inverno. E essa preocupação também é uma preocupação da Secretaria de Agricultura do Estado. Secretário Hernani Polo, bom dia. Bom dia, Daniel Escola, Carolina Bahia e todos que nos acompanham. Nós tivemos aí recentemente o registro da chamada super safra, uma safra que, olha, fugiu de todos os padrões. Foi a safra com os maiores números em volume, em colheita, em plantio, enfim. Esse período de seca pode ameaçar a próxima safra, secretário? Olha, Daniel, é importante contextualizar de que nós estamos realmente vivendo um momento onde que tivemos boas produções praticamente em todas as culturas que são produzidas aqui no estado, no entanto, com preços muito ruins. Nós tivemos aí um incremento em torno de 15% de aumento em volume de produção nessa safra em relação à anterior. No entanto, os preços eles caíram de 30% a 50%, como é o caso do milho, né? E teve essa diferença realmente que isso está trazendo um grave problema de renda ao produtor. Então, é uma boa safra, mas uma frustração de renda. Se não bastasse esse contexto todo, agora nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. Alguns dias atrás, nós tivemos aí intensas chuvas no estado. Em alguns locais, em 20 dias, aí choveu aproximadamente 1.000 milímetros, o que foi realmente um exagero, provocando prejuízos, erosão, enfim, uma série de dificuldades e atraso no plantio das culturas de inverno, no caso do trigo, cevada e pastagens. Tivemos todo aquele problema que os produtores não conseguiram entrar na lavoura para fazer o plantio. E agora essa realidade que nos deparamos, né, esperamos que ela seja momentânea, mas uma estiagem que atrapalha todo o desenvolvimento dessas culturas, né? E isso gera um transtorno todo em função de que agora é um período crucial para o trigo, para as pastagens que afetam diretamente a pecuária de corte, a pecuária de leite, né, e outras culturas como cevada. Então, realmente, é um momento extremamente delicado, né? Nós estamos agora vivendo praticamente quase um clima de verão em pleno inverno. Alguns dias atrás, uma geada muito forte também prejudicou, em que pese são culturas de inverno, mas a geada que aconteceu há poucos dias foi extremamente forte. Então, realmente é um momento Os técnicos aí da secretaria, secretário, já fazem algum tipo de cálculo sobre possíveis perdas que podem ser geradas por esse período de seca? Teve a geada, claro, duas semanas atrás, mas período de seca que deve continuar, embora tenha a previsão de chuva nessa semana, são apenas 2 dias de chuva isolada. Existe algum cálculo já, secretário, de possíveis perdas? Olha, a nossa equipe, junto com a Emater, que faz esse trabalho de campo, eles vêm acompanhando, monitorando. Ainda não se tem um número estimado, mas com certeza, em função dessa realidade do atraso do problema no plantio, o quadro ele é muito complicado, eu diria. Claro que agora a previsão para os próximos dias, se tem aí uma previsão, uma possibilidade de normalidade das chuvas e uma possibilidade de recuperação dessas culturas. Mas alguns impactos eles já existem, no caso das pastagens para o gado de corte, que está num período de engorda, né, no leite também, que agora é uma época, né, da safra, onde você tem um aumento em função do resultado das pastagens, que isso não está acontecendo. Então, isso agora nós estamos monitorando, acompanhando todo esse processo, né, esperamos que o mais rapidamente possível possa se estabilizar essa situação. Nos próximos dias, inclusive o governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente e Agricultura, né, nós criamos uma sala de situação que faz todo um monitoramento do processo, né. Há uma previsão agora dos próximos dias de voltar a chover e ter essa normalidade, digamos assim, do processo, para que a gente possa fazer essa recuperação, mas que realmente já prejuízos em função dessa situação toda, já eles são inevitáveis. Pois é, secretário, a cultura do trigo, principalmente, ela é muito sensível. Ainda há como recuperar esse período de estiagem, porque a gente sabe que, para o agricultor, esse período do inverno, ele faz o trigo e, em seguida, já prepara para a lavoura de verão. E ele conta também com a renda do trigo. Ainda ele tem como recuperar essa perda?
Olha, Carolina, falando no trigo, nós vimos, você acompanha muito bem esse setor, nós vimos uma realidade bastante complicada, porque na safra passada tivemos uma boa produção, uma boa qualidade, mas preços muito ruins, falta de liquidez, então o produtor estava já desmotivado a fazer o plantio. O problema, na época, pelo excesso de chuva, mas ainda nós temos esperança de que a recuperação ela possa acontecer, né, em que tese, talvez não na sua totalidade, mas vai depender agora de como o clima vai se comportar até o final do ciclo, né? É uma cultura bastante sensível, como as demais todas, né? E ela é fundamental nesse processo, principalmente de cobertura de solos, de rotação de culturas, que, aliás, a gente vem trabalhando muito também, enquanto governo do Estado, com um programa chamado Conservar para Produzir Melhor, que busca e tem como objetivo, né, fazer com que o produtor faça a cobertura no solo, né, rotação de culturas, essa integração para um melhoramento do solo e um aumento de produtividade. Então, o trigo, nesse aspecto, cumpre um papel importante, assim como a cevada, enfim, outras culturas que são também aqui trabalhadas no inverno, e que trazem um resultado muito positivo em termos de melhoramento do solo e, consequentemente, um aumento de produtividade, que, aliás, vem crescendo nos últimos anos. Os agricultores vêm investindo em tecnologia, né, em inovação, vêm fazendo esse trabalho de forma adequada, tanto é que os números da produção mostram esse resultado, mas realmente esses momentos de estiagem demonstram de como é sensível, né, e como é vulnerável o setor do agro. Praticamente em 90 dias, Escola Carolina e ouvintes, nós tivemos uma enchente praticamente que aconteceu, e agora, na sequência, já uma estiagem. Secretário, isso traz, sem dúvida, impactos aí a todo o setor. Mais cedo, quando nós anunciamos que iríamos falar sobre seca e problemas nas lavouras aqui do Rio Grande do Sul, eu recebi de imediato uma mensagem do Cláudio Lemainski. Cláudio é agrônomo, é nosso ouvinte, e trabalha com agricultura de alta precisão. Ele mandou uma foto, secretário, muito preocupante das lavouras de trigo na região das Missões. Trigo com emergência e desenvolvimento problemático para a época devido à falta de precipitação. A região das Missões. E logo na sequência, ele mandou, sabe o que, secretário? Uma foto do mesmo período agora que está vivendo, por exemplo, a região da Bahia. Oeste baiano sob irrigação forte, potencial com mais de 100 sacas por hectare. E aqui no Rio Grande do Sul, se não chover, o potencial pode cair para 30 sacas por hectare. Só que lá na Bahia, justo na Bahia, no oeste baiano, com forte sistema de irrigação, as lavouras já estão bem altas, lavouras de trigo eu estou falando, estão bem altas, né? O Rio Grande do Sul ainda sofre com esse problema estrutural de... por exemplo, a irrigação das lavouras, secretário? O trigo irrigado tem um custo também, né, secretário, complementando? Sem dúvida. Nós estamos avançando, inclusive, nesse aspecto, Daniel. Tem duas ações que nós estamos trabalhando com total prioridade e que o governador Sartori, desde o início do governo, nos pediu que nos empenhássemos nesse sentido. Duas ações. Primeiro, esse programa de conservação do solo e da água, né? Que hoje um dos fatores que prejudica diretamente o resultado da produção e da produtividade é a falta de manejo adequado em muitos lugares, em muitas propriedades, e principalmente o fator de compactação do solo. Hoje ele traz prejuízos imensos, tanto quando chove em excesso, porque o solo compactado não permite a infiltração de água, e como também quando falta chuva, que aí a umidade tende a subir para a superfície e a camada compactada não permite. Então, a compactação hoje esse é o fator que mais prejudica e impacta no resultado da produção. Então, a gente vem trabalhando junto com a Emater, com a Embrapa, né, com um trabalho integrado de secretarias, com esse programa exatamente para levar essa orientação ao produtor e para que ele aplique as boas práticas de conservação, de rotação de culturas, melhoramento da matéria orgânica para ampliar a produtividade. Outro trabalho diz respeito à irrigação. E, nesse sentido, nós damos passos importantes. Claro que ainda precisamos avançar mais, mas ainda em 2016, o governador Sartori assinou um decreto 52391, que simplificou as regras de armazenagem e implantação de sistemas de irrigação. E também veio junto uma resolução do CONSEMA, a 323/2016, exatamente para poder simplificar os processos de regras de armazenagem de água para que o agricultor possa ampliar a área irrigada. Agora, o sistema online de licenciamentos também, que é coordenado pela colega Napelini lá no meio ambiente, dá mais agilidade. Nós temos um grande desafio, ampliar a área irrigada.
mas além de ampliar a área irrigada, esse trabalho com o solo ele é um fator fundamental também, porque naquelas áreas que não se tem como fazer irrigação, ou por não ter água disponível, Sim. ou um outro gargalo, hoje a energia elétrica, você tem, com o solo bem manejado também, impactos menores, tanto quando chove em excesso, como também nesses casos como agora da falta de chuva. Para encerrar aí de Brasília, Carolina. Secretário, uma última questão importante também para o nosso produtor aí do Rio Grande do Sul. Neste domingo, o Fantástico trouxe uma reportagem do nosso colega aí de Porto Alegre, Giovanni Grisotti, a respeito do abigeato, que é o roubo de gado, que acaba provocando grande prejuízo no produtor, que a gente sabe, lá no interior há um problema grave de segurança, para fora, como se diz, né? Lá na fazenda, então, lá na propriedade rural, um problema mais grave ainda. A mobilização, de fato, da Secretaria da Agricultura, dos órgãos de segurança, para ampliar a segurança nessa área, que também é fundamental e hoje está desprotegida? Olha, Carolina, esse é um grande desafio de todo o setor e nós acompanhamos muito de perto, né, esse trabalho junto com as federações, com o Farsul, com o FETAG, e acompanhando também o trabalho com os produtores, de que realmente hoje o problema, e que não é de hoje, já vem de muito tempo, isso é uma situação, uma questão histórica praticamente, os problemas com o abigeato, eles trazem prejuízos de grande monta econômicos ao produtor e de saúde pública a toda a população. E nesse sentido, em função desse quadro, eu diria assim, bastante grave, e que essa reportagem do Giovanni Grisotti, ela expôs exatamente essa realidade, ainda no final de 2015 foi instituída uma força-tarefa coordenada pela Polícia Civil, mas que nós, através dos nossos fiscais agropecuários, servidores da Secretaria, estamos trabalhando com equipe específica, com veículos, para que a gente possa atuar de uma forma mais intensa e incisiva nessa situação. A gente sabe da vulnerabilidade que muitas vezes os produtores têm no interior, com distâncias longas, com dificuldades de comunicação, por não ter sinal de celular, enfim, isso gera uma dificuldade muito grande ao produtor e nós precisamos sim atuar de forma firme nesse aspecto. E essa força-tarefa, ela vem exatamente trabalhando nesse sentido. Tanto é que já tivemos resultados há pouco tempo atrás, prisões de quadrilhas que atuam nessa área de forma muito organizada. Recentemente, agora, nós assinamos um termo de cooperação entre a Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Segurança Pública, disponibilizando para a Polícia Civil o banco de dados da Secretaria da Agricultura dos produtores, de que quando eles percebem que tem alguma irregularidade, eles possam acessar esses dados, essas informações do cadastro, do número de animais, para que a gente possa agir com total intensidade nessa situação que realmente é uma preocupação e que eu acho que toda a população também precisa ficar alerta de que quando há casos de que valores do produto da carne são vendidos muito abaixo do preço, alguma coisa pode estar acontecendo nessa situação, especialmente esses animais serem aí frutos do abigeato. Então, é uma situação bastante delicada, eu tenho conversado com o secretário Schirmer para que a gente ainda possa avançar em outros mecanismos de controle e principalmente que esses mecanismos tragam resultados concretos no combate do abigeato, nessa proteção ao produtor, né, ao pecuarista, que realmente hoje sofre muitos impactos em função dessa realidade que nós estamos vivendo. Secretário, muito obrigado pela sua atenção nessa manhã, uma boa semana. Muito obrigado, agradeço, um bom dia a todos. Secretário Hernani Polo, da Agricultura do Rio Grande do Sul. A qualidade do ar aqui em Porto Alegre também está comprometida, Carolina Bahia. A rede Metroclima da Prefeitura informa que o julho mais seco em décadas tem deteriorado a qualidade do ar na Grande Porto Alegre. As estações da FEPAM chegaram a registrar qualidade inadequada, informou hoje pela manhã a rede Metroclima da Prefeitura de Porto Alegre, que monitora o clima e monitora a cidade. Realmente, a falta de chuva tem causado todos esses efeitos que estamos observando aí e avaliando aqui no Gaúcha Atualidade. E a gente, escola, traz ao nosso ouvinte a realidade do campo, a preocupação com a quebra da safra de trigo, com a quebra de outras culturas, porque o que acontece no campo reflete diretamente na cidade e no bolso do consumidor. Então a gente tem que acompanhar isso e ficar muito atento ao que vai acontecer na nossa agricultura, porque é o agronegócio que é a base da economia do Rio Grande do Sul, então faz toda a economia girar, mas também quando tem quebra de safra,
isso reflete diretamente no preço dos alimentos e no bolso do consumidor. A gente tem que aprender a acompanhar isso.